Fala pessoal, tudo bom? Jorge Gomes, Ciência Política. E o vídeo de hoje é para a gente falar sobre outro mal entendido da história das ideias políticas brasileiras. A noção do brasileiro como homem cordial. De onde é que vem isso? Ora, muita gente fica meio confusa com esse termo, porque se o Brasil é um país tão violento, com índices tão alarmantes de violência que beiram a guerra civil, se a gente já teve tantos conflitos que desencadearam mortes, como por exemplo a Sabinada, a Balaiada e mesmo o massacre do Carandiru. Se a gente tem essa história tão banhada em sangue, por que afinal se criou essa história de que o brasileiro é um homem cordial? Seria isso um mito? Bom, o termo, na verdade, vem de Sérgio Buarque de Holanda, e eu tenho aqui uma edição da Cia das Letras do livro dele clássico Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, quem não sabe, é o pai de Chico Buarque de Holanda. E esse livro é muito bacana, tem um prefácio de Antônio Cândido, crítico literário, e um pós-fácio de Evaldo Cabral de Melo Neto, que é historiador. E, na verdade, o termo homem cordial, se referindo ao brasileiro, não tem nada a ver, se você lê o livro, não tem nada a ver com o senso comum que se criou a respeito do termo. O brasileiro seria um homem cordial para Sérgio Buarque de Holanda, porque ele estaria não ligado às questões de impessoalidade. Então, o homem cordial brasileiro não tem nada a ver com afabilidade, amabilidade ou educação. Não é nada disso. Homem cordial para Sérgio Buarque de Holanda tem a ver com a noção de impessoalidade que não está no caráter, digamos assim, brasileiro. Então, vamos dar um passo para trás e pensar melhor um pouco isso. A gente sabe que existe um modelo de formação do Estado que é o modelo patriarcal, o modelo ligado ao patrimonialismo, ao familismo. E esse modelo vê a máquina pública sempre a favor de indivíduos ou pessoas específicas. Então as coisas são resolvidas sempre através dos laços de afabilidade, sempre através do conhecimento, sempre através do QI, quem indica, e cargos públicos são vistos como prebendas, como prêmios. É muito parecido com a maneira como, por exemplo, a família Bolsonaro trata os seus entes, né? Não através de uma noção mais ligada à técnica, e sim à cosa nostra, né? Ao que é nosso, à família, enfim. Então, o oposto disso seria a noção weberiana da administração pública legal, racional, onde impera uma lógica baseada muito mais nos processos, na meritocracia e no Estado como o oposto e a ruptura da família. Como assim? A família seria o círculo mais próximo. A questão da pessoalidade, do físico. E o Estado é a abstração, o Estado é a impessoalidade, e por isso ele opera uma ruptura em relação à noção de família. Tá? Não é que o Estado destrói a família, mas o Estado, sim, opera uma ruptura na noção da família como núcleo primeiro, tá, da construção da sociedade. Então, a noção de brasileiro
como homem cordial não tem a ver com a gente ser bonzinho, nem nada disso. Nem uma propensão à afabilidade e à boa educação. Não, não é nada disso. Na verdade, é justamente essa visão de que o brasileiro ele vai tentar resolver tudo, não da base da impessoalidade, das regras, mas sim do who you know, quem você conhece, quais são seus laços, qual é o seu sobrenome. Então é muito diferente, por exemplo, de uma tradição como a gente vê nos Estados Unidos, onde se você é destratado, a pessoa pergunta quem você pensa que é. No Brasil, não. Não é quem você pensa que é. É você sabe com quem você está falando. Então essa é uma noção que é tratada também por um sociólogo chamado Roberto da Mata. Então, a gente sabe que uma coisa é como a gente se porta dentro da nossa casa. Outra coisa é como a gente se porta na esfera pública. No Brasil, esses espaços, essas divisões são borradas. Por quê? Porque as pessoas, a depender do seu sobrenome, às vezes tratam a rua como uma extensão dos limites da sua casa, da sua terra, da casa grande. E aí se julgam detentores de todo o poder e pessoas que estariam acima da lei. Então, essa é a noção do homem cordial para Sérgio Buarque de Holanda. Essa é a noção. E me lembra muito bem as desventuras que eu passei na fila do restaurante universitário, na Universidade Federal de Pernambuco, onde todo mundo fura a fila porque é considerado ok. Se você tiver um amigo lá, você fura a fila. Qual é que é a regra impessoal? A regra impessoal é fique na fila e espere, é a ordem de chegada. Mas a gente resolve burlar isso e seguir pelos caminhos do quem você conhece, quem é seu amigo. E é assim, infelizmente, que muitas coisas se resolvem no Brasil. Se você tem um contato dentro de um órgão público, se você conhece alguém, então a gente burla essa noção da regra da lei, do rule of law e da impessoalidade da coisa pública. Essa é a explicação que Sérgio Buarque de Holanda e outros historiadores, outros sociólogos vão dar sobre esse caráter brasileiro. Espero que vocês tenham achado interessante e gostado do vídeo. Um abraço.